Amém? Você está aí? Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos ouvir a palavra de Deus. Para isso nós vamos ler em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 2. Mesmo assentados, vamos ler primeiro de 1 a 8 e depois de 13 a 15. Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. O profeta vai falar: mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Mandou-os a Belém e disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunicai-me, para que também eu vá e o adore. Versículos 13. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamarei o meu filho. Pai, fala conosco nesta manhã. Senhor, nós queremos ouvir somente a Tua voz, queremos entender mais sobre o propósito do Teu nascimento, queremos entender, Senhor, o propósito da Tua vinda, queremos, Senhor, entender e corresponder, Senhor, com esse entendimento, aquilo que o Senhor pretende da nossa vida, queremos corresponder. Ajuda-nos a corresponder, Pai, em nome de Jesus, amém. Quando eu estava dando o título a essa mensagem, a gente dá os títulos à mensagem até para localizá-la depois, né? Não que seja tão importante, mas essa mensagem tem um monte de títulos. Então eu coloquei Levando Jesus Conosco. Poderia ser Protegendo Jesus, Guardando Jesus, Escondendo Jesus, um monte. A responsabilidade de termos Jesus. Olha quantos títulos nós poderíamos, porque dentro da palavra que nós temos hoje, os irmãos hão de concordar talvez comigo e quem sabe até descobrir mais um ou duas ou três títulos. Eu quero falar nesta manhã sobre após o nascimento, né? Está aqui, Jesus já nasceu antes. O capítulo anterior fala sobre a linhagem, o nascimento, como tudo aconteceu, como é que ia ser. Os profetas, lá no Antigo Testamento, já haviam dito como é que seria.
Mas agora ele nasceu. E quando ele nasce, a responsabilidade de José e Maria sobre a vida desse menino, que ainda não tinha o seu ministério começado, mas já era uma realidade. Por isso que nós, evangélicos, não falamos que o menino Jesus te ajude, que o menino Jesus... os católicos usam esse sistema, outros usam também, talvez por não entenderem que o menino Jesus, ele só nasceu, era um menino, ele começa o ministério adulto, com 30 anos de idade. Então ali ele precisa, eu quero fazer uma comparação nesta manhã sobre a vida de Jesus recém-nascido, os cuidados que os pais tinham que ter e os cuidados que nós temos que ter quando Jesus nasce no nosso coração. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós temos Jesus, quando nós dizemos que temos Jesus, quais são os cuidados que nós temos que ter? E eu quero então, eu separei aqui alguns versículos e dei título a esses versículos e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Os versículos 2 e 3, o que acontece? Os sábios, e aqui você vê que essa tradução é uma tradução mais próxima do original, ele não fala em magos, não fala em reis, porque eles não eram reis, eles não eram... se falar em magos hoje, está mais para como é que chama? Esoterismo, alguma coisa assim. Então, eles eram sábios, estudiosos, estudavam os astros, e eles entendiam sobre isso, sobre aquilo, e eles, por tudo que entenderam e por tudo que leram, eles viram que estava nascendo, só que ele não sabia que era o Messias. E ele veio falar o rei dos judeus, porque estava escrito o rei dos judeus, e ele vai e pergunta, e quando ele pergunta ao Herodes, que era então... Herodes estava reinando ali na Judéia, ele era chamado rei dos judeus por causa disso. Ele estava ali, ele foi empossado como rei ali na Judéia, e ele era chamado de rei dos judeus. Você imagina, eu sou rei dos judeus, e chega uma pessoa e pergunta para mim, onde é que é nascido o rei dos judeus? Dá vontade de dar uma bifa, né, no camarada. Você não está vendo que sou eu? Você entra no meu palácio e pergunta quem é o rei dos judeus? Sou eu. Então a primeira pergunta... Versículo 2 e 3, e indagavam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda Jerusalém ficou perturbada com ele, e toda Jerusalém com ele também perturbada. Primeiro, então, uma pergunta que incomoda. Perturbou o rei Herodes. Por que perturbou? E por que perturbou o povo? Primeiro, por que perturbou o rei Herodes? Perturbou o rei Herodes porque ele disse assim, pronto, achei alguém, ou vai aparecer alguém, que vai me destronar. Eu não serei o rei, eu não vou mandar, quem vai mandar é esse rei. Que rei é esse? Por que perturbou o povo? Porque o povo disse assim, e agora o que vai acontecer conosco? Nós já estamos acostumados com esse rei, e agora vem um outro rei, o que vai acontecer? Como é que nós podemos comparar isso? Quando nós recebemos Jesus, tudo aquilo que está dentro de nós precisa ser destronado. Tudo aquilo que está na nossa vida como primordial, precisa deixar de ser primordial. Eu digo tudo e absolutamente tudo. Primordial passa a ser o rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso, primordial. Eu não estou dizendo para você jogar tudo fora, estou dizendo primordial. E o que são essas coisas? São as coisas que o mundo coloca dentro de nós. Nós sabemos que até hoje o mundo tenta desfazer da figura de Jesus. E eu já estou aqui nessa igreja, nós abrimos a igreja, nós vamos fazer, o ano que vem, fizemos agora 9 anos, melhor falar assim, fizemos agora em outubro 9 anos, e eu desde o início tenho falado
que eu não compreendo como as pessoas de um tempo para cá passaram a ter ojeriza do Natal. Evangélicos. Isso me soa uma coisa esquisita, irmãos. Eu não estou falando do Natal comercial, não estou falando do Natal das bebedices e das comilâncias e do comércio. Eu não estou me referindo, isso não é Natal. Quando eu ia cantar em algumas igrejas grandes, existiam umas 2 ou 3 igrejas que eu me lembro bem. Quando eu chegava lá, o que tinha de vendedor ambulante ali na porta era um negócio de doido. Tinha um pipoqueiro, que o cara sabia certinho. Você está dentro da igreja, que hora que vai acabar o culto? É só sentir o cheiro da pipoca. Ele sabia, agora está acabando o culto. Ele soltava a pipoca, irmão, daí 10 minutos terminava o culto, e o camarada voava na pipoca, porque a pipoca do camarada era gostosa. E o churrasquinho, daquele churrasquinho de gato? Está lá. E o cachorro quente? Estava lá do lado de fora da igreja. Mas não era da igreja, não. Eram de vendedores ambulantes que sabiam que ele tinha 5.000 pessoas por domingo. E eles iam para lá, porque eles diziam, mas não, eu vou fazer minha feira para a semana toda. Aquela igreja estava pregando o cachorro quentismo, o pipocalismo. Aquela igreja estava pregando alguma coisa dessas, irmãos? Não, ele estava na rua. Obviamente que deve ter tido alguns tumultos, o pastor deve ter falado, não faz bagunça, não grita, não sei o quê. O cara não pode ficar lá, olha a pipoca, escuta aqui dentro da igreja. Aí não, mas estava lá. Então as pessoas usam os artifícios do ano do Natal, por quê? Ele tem chamadas, ele transmite, pelo menos nessa época, quebrantamentos e perdões, ele transmite necessidade de conhecermos o Salvador. Mas para aqueles que não têm Jesus, é só isso, é só nessa época. Quando vira 1º de janeiro, começa tudo igual, e tudo talvez pior. Por quê? Porque não tem o Salvador. É como se eu estivesse falando para os pipoqueiros, para os churrasqueiros, e todos os eiros que estavam lá fora da igreja, eu dissesse, olha, acabou, vocês não vão poder mais, essa igreja não vai comprar, porque eu vou pregar para a igreja que a igreja não pode comer essas coisas, que essas coisas não pertencem a Deus. É como se fosse. E não é nada disso, né, irmãos? Os irmãos sabem que... Mas imaginem que eu fosse. E eles iam ficar perturbados. Então a perturbação de Herodes é que ele ia ser destronado, mas não destronado do reino e do trono que ele estava, porque ele estava lendo uma linguagem humana, e o que os sábios estavam falando para ele era uma linguagem espiritual que nem os sábios sabiam o que estavam falando. Então essa notícia trazia indícios de destronamentos. Qual é o seu trono, meu amado? Onde é que você se julga rei? Você tem medo de ser destronado? Mas eles também tinham medo de quê? Principalmente o povo, mas Herodes também, medo do novo. O que acontecerá? A nossa, e aí eu coloquei um aspas, a nossa vida. O que acontecerá com a nossa vida? Nossa? Você tem alguma vida, meu amado? Se você recebeu Jesus, a vida é sua? Ou você não aprendeu que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Ele comprou você por um preço que ninguém podia pagar, e Ele passa a ser Senhor, e a tradução certa de Senhor, o sentido da palavra Senhor é dono. Então você não tem vida. O apóstolo Paulo já tinha dito isso. A vida que eu hoje vivo, eu já não vivo em mim, mas eu vivo nele, que ele está dizendo, a minha vida é dele. E quando nós achamos que a vida é nossa, nós temos que nos preocupar mesmo. Porque imagina que responsabilidade. Eu cuidar da minha vida? Como é que eu cuido? Senti uma dor aqui. Ai meu Deus, o que é isso? Ai Jesus,
Aí se você liga a televisão, está dizendo, uma pessoa morreu porque estava sentindo uma dor do lado direito, oh, meu Deus, vou morrer, porque é a sua vida, você está dizendo que é a sua vida, você não sabe nada. Agora, quando você casa, agora são duas vidas, que se tornam uma, tá? Mas são dois, se preocupa contigo, preocupa com a esposa ou com o marido. Agora nasce um filho, agora já começou, agora são três, que responsabilidade. Meu amado, é melhor você deixar essas vidas todas para aquele que pode, sabe cuidar, o dono delas. Essa é a essência da nossa preocupação. Quando achamos que a vida é nossa, nós então nos preocupamos demais, queremos dirigi-la, queremos achar o melhor lugar para morar, melhor emprego, melhor isso, melhor aquilo, melhor. E quantas vezes nós damos com os burros na água, como diz no ditado? Quantas vezes nós erramos? Por quê? Porque nós não conhecemos o que vai além do nosso nariz. Não conhecemos o que vai daqui a 5 minutos, quanto mais amanhã. Você sabe o que vai acontecer ao Brasil dia 2 de janeiro de 2019? Você não tem a menor ideia. Em Europa, muito menos, você nem mora lá. Mas se você vive de notícias, você preocupa. Mas se você vive com a cabeça no céu, você não se preocupa. Se você não entender isso, o nascimento de Jesus não tem sentido algum para você. Você vai virar o ano fazendo as mesmas coisas. E quando chegar em dia 20 e poucos de dezembro, você vai vir numa emoção, um quebrantamento e tal. Por quê? Porque o mundo está fazendo isso, mas com segundas intenções. Estão querendo vender, estão querendo fazer alguma coisa, então é mais bonito. Mas na verdade nós precisamos deixar Jesus nascer verdadeiramente no nosso coração. E quando ele nasce, nós temos que protegê-lo para que nós não o percamos. Vamos ao seguinte, versículo 6. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia. Esse guia está com G maiúsculo, ele não é qualquer guia, ele é o Deus guia, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Eu posso pegar essa frase e mudar a ordem dela assim, pois de ti sairá o guia que conduzirá Israel, que é o meu povo, e o conduzirá como um pastor conduz. É isso que está dizendo aí. Então, conduzirá como pastor. Será, amados, que quando nós temos Jesus no coração, automaticamente, você recebeu Jesus, foi batizado, veio aqui, tal, foi ali, sentou, você automaticamente já está deixando Jesus conduzir você como pastor? Aqui por esse texto está dizendo que não, porque senão não diria. Que povo? Será que agora esse povo é povo de Deus a partir de agora? Ou ele é um povo de Deus desde quando Deus começou o projeto com o povo? Desde lá. E Deus tentou com todas, de várias formas, melhor dizendo, de várias formas, com vários homens dele. Todos falharam. Ele disse, agora eu vou dar a vocês um que vai conduzir vocês como pastor. Por que ele usa como pastor? Primeiro, você precisa ler um pouco sobre ovelha para você entender. Mas se você comprar o livro que nós já estamos falando, e nem todos compraram, nada me faltará. Eu já li esse livro 3 vezes, já dei um estudo aqui na igreja, eu vou voltar a dar um estudo sobre isso, já preguei sobre alguns capítulos desse livro, e essa semana eu estava lendo de novo. Por quê? Primeiro, porque a ovelha é um bichinho muito bobo. E nós somos muito bobinhos. Ovelha é ingênua, nós somos ingênuos demais, irmãos. Ovelha é descuidada. Como somos descuidados, irmãos? Bobeou, a gente pisa em falso. Ovelha é presa fácil e desejável para os animais ferozes. Como nós somos presas fáceis?
como um negócio na vida de um crente toma uma proporção 10 vezes maior do que toma na vida de uma outra pessoa. Por quê? Porque somos presas. Satanás tem ódio da gente, mas não é por causa da gente não, é por causa do pastor da gente, é por causa de Jesus, é por causa de Deus. Pastor, então é melhor não ser de Deus, porque eu entrei nessa briga, eu não sei de nada, eu não tenho culpa de nada. Meu amado, sem Ele você não vai para o céu, você vai para o inferno. Seja você bom, seja você carinhoso, seja você isso, aquilo, que você dê ofertas pobres e tal, você vai para o inferno. Não tem outro jeito de você ir para o céu, a não ser conduzido pelo pastor. Pregamos aqui domingo passado, eu sou a porta, e entre a porta e o alvo existe o caminho. O que vai acontecer no meio desse caminho? Isso é só o pastor, o caminho é o pastor que leva. Então ele disse assim, eu vou conduzir, porque chega de deixar esse povo decidir. Quando eu mando alguma coisa, eles não obedecem, mas agora eu vou dar para eles, que esse é o capaz, ele decide, ele faz, não somos nós. Ele cuida de tudo que precisamos, e se não tivermos algo, é porque não precisamos. Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Não é nada me faltará, não. Vai faltar muitas coisas, mas você não vai sentir falta de nada. Por quê? Porque o seu pastor é o Senhor. Conduzirá como pastor. Como o pastor conduz? Estou falando do pastor de ovelhas. Então, com quantas ovelhas sejam assim, ele precisa de arranjar uma pessoa que possa fazer com que essas falhas, que possa suprir essas falhas, ou essas dificuldades da ovelhinha. Então, voltando ao livro novamente, você que está aí, falou, mas eu não sei, no livro você fica só com água na boca. Segundo dizem, é um dos maiores livros, um dos best-sellers em termos de... Então, o pastor, o que ele faz? O pastor prepara o caminho, o pastor prepara o campo, o pastor observa se a grama está ruim, leva para outra grama, o pastor sabe, está chegando o inverno, aqui não vai ter grama, eu vou levar para lá. Agora chegou o verão, eu vou levar para colar, já pregamos sobre isso, eu só estou relembrando. Ali tem animais, eu vou aqui com a minha vara e o meu cajado. O pastor monta a guarda. Ele fala nesse livro que o pastor passa dias e dias sem dormir, sentado no campo, às madrugadas, de noite, de madrugada, olhando. Você acredita nisso, irmão? Não, mas eu não acho legal, então não vai ser criador de ovelhas, porque o criador de ovelhas tem que fazer isso. E há quem não faça, e quando ele acorda de manhã, foram embora 5 ovelhas, foram embora, levaram, o bicho pegou. Mas o pastor, que é o pastor verdadeiro das ovelhas lá, estou falando dos animaizinhos ainda, ele faz isso. E você sabe que ele conta no livro que apesar disso tudo, ele vem com o cajado, vem com a vara, vai, toca para cá, não para cá, não, para cá, e a ovelha, eu vou para lá, e pá, e leva. Então, mesmo sendo um pastor cuidadoso, perde-se ovelhas. E ele está dizendo, eu quero conduzir como pastor, mas ele está dizendo, porque ele disse, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Versículo 12. E sendo por divina revelação, eu não li esse versículo, os sábios vão lá e encontram Jesus. Então, mandou-os a Belém. O versículo 9, eu parei no 8, só para vocês acompanharem aqui o meu raciocínio. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Esses são os sábios do Oriente. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Assim, oh caramba, aquilo que nós vimos lá, que estudamos, bateu, porque quando aparece essa estrela assim, lá no nosso estudo diz que está nascendo um rei, uma pessoa importante. É isso aqui, chegou aqui. Ao entrarem na casa, então Jesus já não estava na estrebaria, isso tem
quase 2 anos depois que eles encontram Jesus. Então, com aquele negócio que a gente chega, Jesus nasceu, está chorando ali no meio da vaca, do boi, aí chega lá, sabe, não é isso, né? Isso é uma história contada pelos homens e não retrata a verdade. Quando os sábios chegam, já chegam na casa onde eles estavam, alugaram, ganharam, compraram, não sei o que, estavam na casa. Jesus já tinha cerca de 2 anos, segundo os estudiosos. E ao entrarem, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, o que Herodes falou para eles? Vamos lá ver onde eles estão, ver onde ele nasceu, depois você volta aqui e me diz, que eu quero adorá-lo. Falsidade pura. Que adorar? Como é que ele vai adorar? Ele quer liquidar. E eles falaram, ok. E eles foram com essa intenção. Eu vou avisar o rei Herodes. Mas, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, irmãos, você pode até não ser de Deus, mas Deus pode te dar um sonho. E não venha com esse, eu sonhei sonho de Deus, eu sou de Deus. Você pode ser ímpio, porque Deus tem acesso à sua mente, tá bom? Então, nem sempre, às vezes a gente pensa assim, porque eu tive um sonho, eu sou batizado do Espírito Santo. Então, às vezes não, você teve um sonho, ou porque comeu muito, teve um pesadelo, é verdade, não é o sonho, ou porque você ficou pensando numa coisa muito tempo com medo e teve o sonho, ou então porque Deus falou com você, mas isso não quer dizer, porque Deus fala com quem Ele quiser. Deus falou com a mula, e eu não sei se a mula vai para o céu, mas enfim, é só para vocês entenderem, tá, irmãos? Aqui é pregada a palavra, a gente estuda para dizer e não enganar os irmãos. Sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Agora acontece uma coisa, quando eles recebem o sonho, eles não tinham nenhuma conversa com Jesus, com Deus, eles eram astrônomos. Mas depois que Deus fala, ele pode decidir. E ele resolveu, eu vou nessa do sonho, isso só pode ser de Deus. Mas aí quando Deus fala contigo e muda o teu coração, o que você faz? Muda de caminho. Então o versículo 12 nos faz mudar de caminho. Se você tem Jesus contigo, não tente arranjar um caminho, Ele é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele traz mudanças drásticas em nossa vida. É incoerente você tentar levar Jesus para onde Ele não pode ir. Mude seus caminhos, mude seus planos. Quando eles foram revelados por Deus, eles receberam essa revelação, assim, eita, eu não posso fazer isso. Eu vou mudar meu caminho. Aí depende de você, meu amado. Jesus não muda o seu caminho, Ele te dá margem para você mudar o seu caminho. Ele te dá sabedoria, Ele te incrementa, Ele coloca na sua vida e fala, decida, e você decide qual caminho. Versículos 13 a 15, foram embora, então, agora quem vai receber o sonho, a revelação, vai ser José, o pai do menino. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Porque Deus tem todos os cálculos, você tem um cálculo, Ele tem todos os cálculos, os desdobramentos. Então Deus pensou assim, esses camaradas me obedeceram e não vão voltar para lá. Herodes sabe que a volta deles é mais ou menos tantos dias, não vai voltar. Herodes vai mandar buscar e vai achar Jesus aqui e vai matar Jesus. Então ele tem que sair do domínio de Herodes. Herodes manda onde ele está, mas aonde eu mando, ele não manda. Então essa é uma figura de sair do domínio do inimigo. Sabe o que significa mais isso, irmãos?
significa sair da legalidade do inimigo. Se Herodes mete um decreto, e fez, mate todas as crianças de 2 anos para baixo, não tem conversa, ele manda, ele é o rei daquele lugar, e vai matar, e manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas para quem não mora ali, a lei dele não vale. Meu amado, quando nós entendermos que nós somos regidos por uma outra lei, nós não podemos dar legalidade à lei da terra. Vou explicar, irmão, não estou falando de lei de homem, de mulher, perdão, lei disso, daquilo, daqui da terra, que estou falando de lei de Deus. A Bíblia manda nós obedecermos a autoridades, etc e tal. Agora, quando essa autoridade, quando essa lei infringe aquilo que você recebe de Deus ou pensa de Deus, aí por isso que os cristãos estão morrendo, porque tem uma lei que diz, aqui não pode pregar, eu vou matar você, nega Jesus agora, senão eu te mato. Ele não nega, morre. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes. O que é isso? Você vai ter que fugir do mal e fugir do pecado, até que o mal seja destruído. E quando ele será destruído? Quando Jesus voltar. Olha que lindo, irmão. Quando Jesus voltar, levar a sua igreja, depois ele voltar com a igreja, com todos os seus santos, e implantar na terra um milênio, você não precisa mais se preocupar. Ali você não vai precisar mais perdoar, porque cessou a iniquidade. Ali você não vai se preocupar que você precisa disso ou daquilo, porque todas as suas necessidades serão satisfeitas. Está em Apocalipse. Ele vai cuidar de tudo. Então, até que Herodes morra na sua vida, quando é que o Satanás vai morrer? Exatamente depois que acabar o milênio, quando estiver no fim do milênio, quando Jesus chamar para a direita, para a esquerda e estabelecer o reino eterno dele. Nós vamos para a eternidade com ele a partir dali, e ele vai jogar o Herodes de hoje. Ele vai deixar Satanás, ele vai deixar os demônios, ele vai deixar todos aqueles que não são de Jesus, e jogar no lago de fogo, no lago de enxofre, no inferno. Estão entendendo, irmãos? Então, o que ele está dizendo aqui? Só sai disto quando eu disser a você, agora está livre. Estamos agora no versículo 13 a 15. Ainda. Esteve lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamei meu filho. Querem matar Jesus dentro de você. Existem várias formas de matar Jesus. Pela sutileza de Satanás, ele não chega e diz assim, cara, renuncia esse Jesus, Jesus não vale nada, isso é uma conversa fiada, Jesus nem existiu. Há uns que pensam assim, são os ateus. Há os judeus ortodoxos, aqueles que não se converteram ao cristianismo, e eles dizem, não, o Messias ainda virá. Esse Jesus que você está falando e está profetizando sobre ele, ele é um profeta apenas, um homem maravilhoso, mas é um profeta. Todavia, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo de coisas mais assintosas. Ninguém vai chegar a nos demover, principalmente aqueles que têm uma vida com Jesus, está guardando Jesus, protegendo Jesus dentro de si. O salmista Davi disse, escondi a tua palavra, ele é a palavra, escondi a tua palavra no meu coração, para não errar o alvo, não pecar contra ti, para não errar o alvo, para não te aborrecer, para não te entristecer. Eu escondi a tua palavra, escondi o Senhor dentro do meu coração. Quando ele nasce na nossa vida, eu sou capaz de fechar o olho assim e me lembrar de algumas pessoas que eu vi, não só aqui, mas fora daqui, porque eu não fui só dessa igreja, quando aceitaram Jesus e receberam Jesus. Irmãos, que alegria!
Tem uns que ficam, parece até que ficaram bobos, ficam rindo à toa, falando à toa, alegria. E eu comparo isso ao nascimento, Jesus pequenininho ali, que bonitinho. Então, você já viu como é bonito filhote de qualquer coisa? Qualquer coisa, pode pegar o bicho mais feio do mundo, põe o filhote na mão, ai que lindinho esse rinoceronte, tudo é bonito. Então tudo é maravilha quando nós recebemos Jesus, nós ficamos numa alegria, porque imediatamente quando Ele entra, nós sentimos uma paz inigualável. Estou dizendo quando recebemos, não é quando falamos que recebemos, não. Quando recebemos, a gente chora, a gente é quebrantado, o Espírito fala conosco, é muito gostoso, irmãos. Mas aí Jesus vai crescendo, mas até que Ele possa declaradamente tomar conta da nossa vida, para que nós possamos elegê-lo assim, nós temos que protegê-lo. É a semente que é jogada, uma cai do lado do caminho assim, vem um animalzinho lá, um bichinho, pega e come lá uma ave e pega. Pronto. O inimigo percebe que você muda de vida, e ele vai procurar matar o Jesus que há dentro de você. Uns não fazem por mal, não. Uns fazem por quê? Poxa, eu perdi você, rapaz, você não vem para cá mais, você não bebe conosco, você não joga conosco, você não fala mais, você não sai para as noitadas conosco. Poxa vida, vem para cá, e começa a insistir. O que ele está querendo? Tirar Jesus de você. Ele não está dizendo, larga esse Jesus. E alguns dizem assim, mas o que tem, rapaz? Você pode ser crente e fazer essas coisas. Crente também vai ali, crente também vai aqui. Crente faz tanta coisa, irmão. Você precisa estar decidido, então, a mudar para onde? Para onde o perigo não te é mais uma ameaça. E onde é isso? Para longe dele. Você tem que fugir. Há coisas que nós não podemos enfrentar, nós temos que fugir. Quando nós estamos... começamos a nossa igreja lá ali, né, no Largo ali, e fomos fazer a reforma. Veio um grupo da nossa igreja, na época a igreja matriz, hoje nós somos independentes, mas autônomos, né? E veio um grupo de lá para ajudar a reformar a igreja. E esse grupo era um grupo que estava na casa de recuperação, eram ex-drogados, e tinha até lá uns caras mais bravos, não era só drogado. Eu fui saber só depois, ainda bem. Mas eram igual cordeiros. E aconteceram dois fatos. Um fato é que quando eles estavam ali, nós tivemos que pintar e tudo, e tinha umas tintas velhas e tal, e o líder deles, que também era ex, mas já estava 16 anos, então era o líder deles. Olha que coisa maravilhosa. Ele foi para lá como um drogado, como um estragado, e agora ele era líder, trouxe um grupo de 6, 7 e dominava sobre eles. É isso que Jesus quer na sua vida. Ele te tira do monturo e faz de você uma pessoa digna. Mas você tem que querer. Bom, isso é outra conversa. E ele então virou para mim e falou assim: pastor, deixa eu dar uma saidinha que acabou o nosso... acabou o dissolvente aqui, o nosso solvente, para mostrar a tinta. Aí eu falei, eu vou lá comprar. Compra lá, só uma latinha assim. Aí eu fui saindo, ele, pastor, thinner não, tá, pastor? Eu falei assim, tá, pastor, presta atenção, thinner não. Quando eu voltei, ele falou, sabe por que eu falei isso, pastor? Porque um dos que estão aqui, um deles, ele é novo ainda, ele tem que estar sob vigilância constante. E é o cara que vai mexer com a tinta. Se eu der esse thinner na mão dele, ele vai cheirar. Esse foi um caso. Segundo caso, lá atrás, os irmãos que estão conosco desde o início, lembra que lá atrás tinha um... Então, o camarada que nos alugou a igreja falou, tem uma pessoa dormindo lá, deixa ele sair numa semana, e o camarada não saía. E nós já estávamos com a igreja inaugurando, e o camarada lá, então ele vinha, entrava e tal, até que o dono, eu falei com o dono, rapaz, nós não podemos estar com a igreja aqui, o camarada entra, leva a mulher para lá, ele está passando dentro da igreja, com a mulher lá atrás, o que é isso? Dentro do nosso domínio agora? E ele botou ele para fora e disse assim,
Você não pode, você tem que, mas tira tudo e sai, porque eu já aluguei, já tem um mês e tanto. Esse camarada, um dia, com a igreja fechada, eles estão lá do lado de dentro, já recolhidos de noite, eles ficaram dormindo ali. Esse camarada pula o portão e começa a urinar na igreja. Quem viu? Um afrodescendente de 1,90 m, o olho dele, ele olhava assim e você já te assustava, mas ele era já de Jesus. Só que, segundo me disseram, esse camarada foi o camarada dos mais perigosos, criminosos aqui do Rio. E foi escondido, foi para a Cachoeira de Itapemirim. Lá pegaram ele, foi preso e depois então ele agora estava sob custódia da igreja lá e trabalhando. Cai na mão desse camarada. O camarada desceu e ele falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo xixi. Mas aqui, cara, tá na igreja, na porta da igreja e tal. E o camarada começou a afrontar ele. E esse líder olhou de lá, quando viu, gelou e desceu correndo e pegou. E ele disse: camarada, falando para o rapaz, você não sabe com quem que você estava mexendo. Você ia arranjar um transtorno para todo mundo, porque esse camarada ia te matar, que ele ainda está novinho, ele está precisando. Aí ele deu uma ordem para ele assim: olha, qualquer problema que você vir aqui, não é você que tem que descer, ou eu ou outro, você não. Chama-se fugir, fuge. Porque ele não ia aguentar. Mas o outro aguentou. Por quê? Porque o outro tinha capacidade para aguentar. Mas será que teria para tudo? Não. Então ele me disse assim: pastor, quando eu vejo que o negócio vai ferver para o meu lado, eu nem vou. Porque eu sei o que vai acontecer, então eu não vou. Quando eu percebo que as coisas vão ficar ruins para mim, eu não vou. Isso, líder. Porque eu sei aonde eu posso pisar ainda. É isso que está dizendo assim: foge aqui, vai para um lugar, porque lá o inimigo não vai mandar em você, porque quem manda nesse controle sou eu. José e Maria levaram Jesus para serem peregrinos. Preciso concluir uma mensagem tão linda dessa. Eles foram para o Egito, mas eles não eram do Egito. Eles eram peregrinos. Jesus disse assim: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Enquanto nós não nos conscientizarmos que nós estamos aqui como peregrinos, nossa vida vai ser uma bagunça. Assim também não pertencemos a este mundo, nós somos peregrinos. Seja peregrino, aí você não ajuntará coisas no lugar onde você está. Tudo que o Egito tem não é para nós. Eles ficaram lá, mas eles eram peregrinos. Teve um homem na Bíblia, mas esse não é Jesus. Esse não é José encarregado de tomar conta de Jesus. Abraão entrou no Egito, entrou um pouquinho. O que ele fez? Trouxe coisas do Egito. Ah, que confusão. Uma das coisas que ele trouxe foi uma criada. E essa criada deu uma dor de cabeça para ele, Agar. Está até hoje. Até hoje. A descendência palestina é daí. E a descendência de Israel está em Isaac. Olha a confusão. Às vezes, amados, nós trazemos coisas, trazemos lembranças que não podemos trazer, trazemos coisas e deixamos dentro da nossa casa, que não é para estar ali. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós não podemos. Não é porque estamos no mundo que nós temos que copiar todas as coisas do mundo. Isso chama-se proteger Jesus. E eu pedi licença ao meu irmão Juarez, que me mandou ontem um vídeo. Eu mandei para algumas pessoas, depois eu vou mandar para outros. Um vídeo, uma pregação do pastor Hernani Lopes, e ele falando sobre algumas coisas e pregando sobre Apocalipse, muito boa. E tem um ponto lá que ele diz, e eu falei assim: eu vou citar isso porque isso é uma coisa interessantíssima que está na Bíblia, a gente passa desapercebido. Quando João está na ilha de Patmos, como um prisioneiro,
E primeiro ele diz uma coisa interessante, ele estava ali, ele era prisioneiro, estava num lugar estranho, estava com os pés dele estavam ali, mas a cabeça dele estava no céu. Achei aquilo tremendo, irmão. Mas aí ele diz, estou no capítulo 1 de Apocalipse, não vou ler, é só para os irmãos entenderem, tá? Não precisa ler agora não precisa abrir, nada. Então, Jesus começa a falar com João, e dá as revelações. Em dado momento, ele disse assim, e eis que virei para ver o que falava comigo, e vi 7 candeeiros. Sabe o que é isso? Na igreja sabe? A igreja. E aí ele falou, que sabedoria, que coisa linda ali. Então, irmãos, às vezes nós estamos ouvindo a voz de Jesus falando, ele falou com os sábios, mas para você ver Jesus, você primeiro vê a igreja. Você não vê Jesus sem ver a igreja. E tudo que você fizer para a igreja, você está fazendo para Jesus, e tudo que você fizer para Jesus, você está fazendo para a igreja. É impossível você ver Jesus sem ver a igreja. E eu falei, que coisa tremenda. Então, como é que nós protegemos Jesus? Protegemos Jesus quando nós não deixamos que o inimigo roube de dentro de nós tudo aquilo que Jesus plantou na nossa vida. E nós estamos celebrando só, mas não é, ele não nasceu dia 25 de dezembro, não, lógico não. Mas agora também eu não vou falar assim, irmãos, aqui, essa igreja aqui é uma igreja que não concorda o nosso nascimento de Jesus, vai ser dia 19 de abril. Não tem sentido, né, irmão? Então vamos aproveitar essa época que está todo mundo olhando e, ai, Natal, Jesus nasceu, oh Jesus, aí manda mensagem em cima dele. Você vê que eu não falei nada de árvore de Natal, não falei nada de jingle bell, não falei nada disso. Eu estou falando de Jesus, amado. E não interessa quando ele nasceu, mas ele nasceu. Ou não nasceu? E se não nasceu, você está aqui fazendo o quê? Porque você está aqui seguindo Jesus, eu penso. Que Jesus que não nasceu que você está seguindo? Então, proteger a Jesus é não deixar que o mundo nos roube a fé, nos roube a esperança. A Bíblia diz que Ele é a nossa esperança, a esperança da salvação. Não, pastor, mas já está errado, porque eu já sou salvo. Não. Você foi salvo, está salvo e será salvo. E a Bíblia diz que Ele é a nossa esperança. Por isso que nós não devemos dizer, a esperança é a última que morre, né? Jesus não morre. Não é que a esperança é a última que morre? Para com isso. Você não pode falar mais isso. Presta atenção. Então você perde Jesus. E agora você entendeu que os títulos podem ser vários. Protegendo Jesus, guardando Jesus. Um dia eu quero pregar sobre José e Maria. Meu amado e minha amada. Você imaginaram, irmãos? A responsabilidade. Você imaginou se alguém chega para você e diz assim, guarda isso aqui para mim? É uma pedra preciosa, custa 7 bilhões de dólares. Você não vai dormir, irmão. Você não vai dormir. Você vai ficar agarrado em cima dela. Não, mas não posso nem ficar agarrado. Vão me tirar, vão me matar, vão roubar. Não, eu vou entrar debaixo. Você vai ficar maluco. É assim que nós temos que fazer com Jesus dentro de nós. Ele disse, o reino de Deus, o reino de Deus é Ele. O reino de Deus é semelhante a um homem que estava andando no campo e descobriu uma pedra preciosa, descobriu uma pedra de grande valor, ele deixou ali, foi lá, abriu mão de tudo, vendeu tudo, abriu mão de tudo, vendeu tudo, abriu mão de tudo, e veio e comprou o quê? Aquele campo. Porque ele disse, não deve ter só essa pedra, deve ter mais, eu não quero essa pedra, eu quero o campo. Quantos entenderam isso? E eu quero fazer uma pergunta preciosa. Primeiro, eu quero que você tenha essa consciência. Não é você quem vai destruir Herodes, mas quem vai matar Herodes é Deus. Herodes é muito mais perspicaz do que você imagina.
Não tente lutar com Herodes, ele tem armas que você não conhece, ele tem domínios sobre o reino dele. Mas quando você parte para o reino de cá, ele não sabe nada. Quer ver uma figura disso? Davi com Golias. Quando Saul diz assim, leva essa armadura, Davi disse, eu não posso lutar com isso, porque eu não estou acostumado. Se ele fosse lutar com Golias do jeito que Golias queria lutar, ele perderia. Na bolsa de apostas era 1000-0, nem 1000-1. Claro. Mas ele dá a palavra, tu vens a mim com o que você sabe, com o que você tem no teu reino. Não, pastor, não é isso que está dizendo, não. Eu só estou traduzindo, irmão. Tu vens a mim com lança, com espada, com escudo. Então, o que tu tens no teu reino. Eu vou a ti com o que eu tenho no meu. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Acabou a conversa, meu irmão. Não tente lutar. Então, essa primeira não, é a última coisa que eu quero deixar para você guardar. Não tente matar Herodes. Quem mata Herodes é Deus. Mas fique atento à voz, que Deus diz, pode sair, pode voltar, você está livre. Para que possamos ganhar a coroa da vida, nós temos que ser fiéis até a morte. Apocalipse 2:10 diz, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. É tempo de refletirmos, irmãos. O que é que nós queremos ser? Protetores de Jesus, no sentido que eu expliquei. Ninguém precisa proteger Jesus, que Jesus é que nos protege, né? Protetor de Jesus dentro do nosso coração, eu que tenho que guardar. Escondi a tua palavra. Por isso eu vou negar todas as propostas que o diabo me fizer. Todas. Mas para que eu possa negar, tem hora que eu não vou conseguir, eu vou ter que fugir. Não dele, mas com ele. E para onde eu vou? Para onde ele puder ir. Se você está pensando para um lugar, faça a pergunta, Jesus poderia ir? Porque ele está comigo, eu não posso deixar ele na porta. Não é? Quantos ainda estão aí? Vamos orar. Vamos ficar de pé, queridos. Eu queria fazer uma aliança com a igreja nesta manhã. Sabe, irmãos, eu queria chamar aqui à frente aquelas pessoas que dizem assim, Senhor, pastor, eu quero renovar essas forças. Eu hoje entendi mais algumas coisas. Ou seja, eu sabia tudo, mas foi bom que o Senhor me lembrou. Ou então não sabia de nada, aprendi hoje. Eu preciso fazer um esforço miserável de grande para que Jesus não seja roubado de mim. Ele não vai sair, mas as pessoas podem roubá-lo, porque ele a todo tempo é afrontado na sua vida, não é? Então vem aqui à frente, eu quero orar para que você tenha um ano de 2019 com esse nascimento real. Amém, irmãos? Tudo novo. Você entendeu hoje? Vocês entenderam, irmãos? Claro que entenderam. Eu não quero que você venha porque eu estou chamando, eu quero que você acredite no meu convite e venha. É diferente. Pastor, mas eu estou sem fé. Eu vou dizer assim, vem na minha fé, meu amado. Vem na minha fé, pode pegar emprestado, depois eu te... Pode vir, vem na minha. Você está sem fé, vem comigo. Na hora que você conhecer, você, caramba, é isso mesmo, eu quero, eu te largo, andando sozinho com as suas pernas espirituais. Há mais alguém que queira dizer, Jesus, o que é isso, Jesus? Eu nunca te coloquei nessa situação, o Senhor precisa de ser protegido dentro da minha vida. Olha que eu não pensava nisso, estou deixando coisas tão pequenas de roubar o Senhor de mim. Mas pastor Isaías, senhor, desculpa, deixa eu interromper o senhor. Jesus não sai da nossa vida assim não, eu sei, mas os atributos dele saem quando você deixa algumas coisas entrarem dentro da sua vida. Jesus, você perdeu
o domínio próprio, a longanimidade, benignidade, são os frutos do Espírito. Sim, quem mora em você não é Jesus, é Ele em Espírito, lógico, mas é Jesus, é Deus. Então pense nisso. Eu quero ministrar para a sua vida uma vida diferente, meu amado. O demônio não tem poder, você é que dá poder a ele. A Bíblia diz que o inimigo não, somos nascidos de Deus e o inimigo não nos toca, a não ser que você deixe. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, Tu estás vendo os Teus servos e servas, Pai. Imagine Jesus agora caminhando com você e dizendo que eu estou aqui. Se você não me largar, eu não te largo. Está na Bíblia isso. Aqueles que se afastarem de mim, eu me deixarei afastar deles. Mas aqueles que se aproximarem de mim, eu me aproximarei deles. Eu estou aqui. Vamos sair para uma terra onde você pode ser protegido por mim. E depois você não vai se preocupar, porque eu vou matar Herodes. Mas não chegou o tempo ainda. Não cessou ainda a transgressão, não cessou o tempo. Só vai cessar quando der as 490 anos, ou 70 semanas de Daniel. Ali diz que cessará tudo. Ali você não vai precisar de perdoar mais, porque não vai ter mágoa para perdoar. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Esta é a tua igreja, Pai. Como é que nós queremos te ver se não vemos a igreja? Nós queremos olhar os 7 castiçais, as 7 igrejas, a igreja de Cristo. Pai, em nome de Jesus, perdoa aqueles que estão sentindo que não têm mais condição de serem perdoados. Senhor, aqueles que não acreditam mais em nós. Se o Senhor estiver dentro de nós e eu não tirar o Senhor daqui, essas pessoas vão aprender sobre o perdão. Senhor, ajuda-nos a amar a Tua noiva. Oh, Senhor, eu fico imaginando quando alguém fere a minha noiva ou a minha esposa, eu fico para morrer. Eu imagino quando alguém fere a tua esposa ou a tua noiva. Então nós queremos te ver e queremos que o Senhor esteja dentro de nós, permitindo-nos isso, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, há pessoas aqui neste altar que nós sabemos e Tu sabes antes de nós que precisam de um alívio de alma. Há pessoas que estão aqui neste altar, Senhor, que Tu sabes que já estão praticamente sem nenhuma esperança. Como? Se Tu és a nossa esperança. Então ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a sermos luz para estas vidas. Estamos aqui, Pai, mas pedimos o Teu Espírito Santo que nos dê sabedoria do alto, para que estas vidas sejam quebrantadas e sejam mudadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado e minha